A minha avó dizia a seguinte frase: travesseiro todo mundo tem, mas consciência tranquila, nem todo mundo. E eu tenho certeza que a sua consciência tá um pouco assim, perdida, porque você quer vender o seu imóvel e não sabe por onde começar. Deixa eu te mostrar o caminho que você vai fazer. Primeiro, você vai pegar o telefone que eu vou deixar aqui na legenda e vai chamar um dos nossos corretores da Abilio Negócios Imobiliários para que você consiga ter o melhor direcionamento. Qual é o valor ideal do seu imóvel? Como que você vai valorizar ele para as fotos, para os vídeos, onde você deve anunciar, como você vai encontrar a pessoa que quer comprar o seu imóvel. Pois é, a Abilio tem todo esse direcionamento. E aí você vai ter não só um travesseiro para descansar, mas uma consciência tranquila de que o seu imóvel está sendo anunciado pelo melhor preço e da melhor forma. Olha o telefone.